Era matéria sobre felicidade, ele saiu sem saiu triste. Ele saiu triste. Isso é uma balada. Exatamente. o problema dele. Muito bem. Eu vou fazer o quê, Dedê? Já posso trazer o nosso convidado? Tem chamada? Não, porque... Não tem chamada. Então, Zuzu, apresente, por favor, nosso nobre convidado. Nosso querido vereador por São Paulo, guerreiro da direita. Este homem é Fernando Holliday. Estou novamente. Prazer estar aqui com vocês, gente. Muito Fala, legal. Holiday. Topzudo, hein? Tranquilo e calmo? Aqui. Tá empolgado? Tô tranquilo, tô favorável, tá tudo jóia. E tô mais feliz ainda porque eu não entrei na pauta de ninguém hoje, velho. Só trouxe pautas exclusivas pra comentar aqui. Ele trouxe o subtema. Ah, é? Você Tá trouxe aqui. tema? Então pode mandar. Temas, exatamente. Você quer que puxe ou você que vai falar? Puxa aí, vai ser Trump profissional. pode ser preso. A gente falou ontem e hoje é o dia. Hoje é no dia, né? Exatamente. Sim. Hoje é o grande dia. A gente está tendo lá em Nova York vários protestos agora nos Estados Unidos, porque o Trump disse que poderia ser preso hoje, né? E a grande questão é a seguinte... Aqui? Assim? Assim? Agora? Isso. Foi? Vai lá, pode ir. E a grande questão é a seguinte, né? Os processos relacionados ao Trump nos Estados Unidos, que aconteceram até agora, as tentativas de impeachment no Congresso, os processos que ele tem respondido na Justiça, até agora ajudaram ele, pelo menos no quesito de popularidade. E ele está numa disputa lá interna no Partido Republicano, principalmente com o DeSantis, que é o governador ali da Flórida, que quer ser também candidato à presidência da República pelo Partido Republicano. Então, a expectativa, na verdade, é que esses protestos, por mais que o Trump acabe não sendo preso hoje, o mais provável é que ele não seja preso, é que haja protestos favoráveis e contrários a ele lá nos Estados Unidos, que acabem alavancando a sua personalidade, alavancando o seu nome, e isso acaba se refletindo no Brasil. Ele é bom de marketing, ele tá cavando um pênalti pra movimentar. Exatamente. Mas isso o Mike acaba se Pence refletindo também no quer Brasil. ser. O Mike Pence era o vice dele. O Mike cabelo Pence branco. também. O Mike Pence, o DeSantis. Era o cabelo branco da lancha, o velho da lancha. Velho da lancha. O velho da lancha também quer ser. Eu acho que o Trump não ganha. Será? Será que não? Ganha. Eu acho que não. Mas o Biden tá bem mal lá, né? Não. O Biden tá, mas provavelmente vai ser outra. Vai ser outra O Ron. configuração. Acho difícil o Trump ganhar. DeSantis? Tem muito Ron anti-Trump. Nosso governador. Muito anti-Trump. Já fez o que tinha que fazer. Mas eu acho que o negócio é o seguinte... Perdeu, Manuel. O que acontece lá acaba se refletindo no Brasil também. E esse é um grande ponto. Aqui no Brasil, há uma discussão se o Bolsonaro pode ou não ser preso quando ele voltar para o Brasil. Ou, no mínimo, acabar se tornando inelegível. Sim. E o que a gente está vendo é... Quanto mais se pressiona o Bolsonaro, ou quanto mais se fala na possibilidade dele ser preso ou se tornar inelegível, mais apoio ele consegue em meio à população. Esse parece ser um efeito da direita no mundo inteiro. Então, quando você tenta pressionar, joga contra a parede o líder da direita, você reaviva essa militância. Exatamente. E você acaba, na verdade, ao tentar matar uma candidatura, você acaba reavivando ela. Se isso acontecer nos Estados Unidos, mesmo que o Trump não venha ganhar, mas acabe aumentando votos ou acabe melhorando o número do Partido Republicano agora em 2024, muito provavelmente isso vai significar também um reflexo do aumento e do fortalecimento da direita no Brasil em 2026 ou mesmo nas eleições de 2024 agora para a prefeitura. Mas a direita no Brasil é muito zoada. É zoada demais. A direita no Brasil nunca vai ser forte. Não, lógico, nunca vai ser forte. Então, mas é porque todo mundo quer ter o protagonismo na direita. Mas, ô Holiday, o que eu ia te perguntar é exatamente a questão da propaganda. Porque, por exemplo, a gente tá lá nos Estados Unidos, teve ali a quebra dos bancos, teve o acidente lá em Ohio. Se fosse o Trump, tava sendo malhado completamente. Aqui no Brasil, nós temos várias mulheres de políticos tomando cargo, a volta do Joesley Batista, a galera saindo da cadeia. Você acha que o público ele tá entendendo essa propaganda? Tipo, olha, quando é o progressista, a propaganda passa um pano maravilhoso. A mídia, todo mundo. E quando é o cara de direita, qualquer coisa é motivo para um grande escarcéu. Você acha que o público, o povo, ele tá começando a perceber a diferença de tratativa dos governos? Eu acho que assim, a esquerda ela é muito boa em propaganda, ela é muito boa na linguagem, né? A maneira dela falar, a maneira de se comunicar, e acaba tendo o apoio da maior parte da mídia, né? Do consórcio, dos veículos de comunicação, etc. Só que a desvantagem, acho que, da esquerda ela não se comunica com a população real. Você vê, por exemplo, aí esse vídeo do Boulos que circulou pra caramba, né? Da cisterna, da bioconstrução, etc. Imagina, a minha mãe, por exemplo, cresceu numa casa de taipa, né? Uma casa feita de barro.
Minha mãe vendo o Boulos falar de bioconstrução numa casa de taipa, quer dizer, é uma piada. Tudo é bioconstrução. Exatamente. As pessoas no Nordeste hoje, quando recebem a chave da sua casa, a primeira casa de alvenaria delas, elas acabam chorando, se emocionando, tanto no Casa Verde e Amarela, quanto no Minha Casa, Minha Vida, do Lula. Quer dizer, porque elas sentem que ali, pela primeira vez, elas têm uma casa digna. E aí você vê um cara como o Boulos falando em bioconstrução, você se desconecta daquele público, você se desconecta da realidade. Mas a imprensa, na maior parte das vezes, acaba reforçando esse discurso. Olha que bonito como o MST incentiva a bioconstrução, né, com essa invenção inovadora da cisterna que existe desde o Império Romano. Quer dizer, por mais que haja uma tentativa de se forçar a narrativa, muitas vezes ela se choca com a realidade. E acho que é isso que tem dado espaço para a direita. Por mais que a gente não tenha, na imensa maioria das vezes, o apoio da grande mídia, o apoio do consórcio tradicional, o nosso discurso acaba conversando muito mais com a realidade dessas pessoas e não é só uma questão de discurso, né? É uma questão de prática também. Muito bom. Breakzinho pra rede? Opa. Ó, Delari tá animado. Fazer um breakzinho pra rede. Fernando Holliday, tá aqui. O Instagram dele é @Fernando Holliday. Impossível. Hoje também teremos a presença do Mauro Aí Naves sim, já nesse tá aqui. programa. Gênio. Eu via ele com frequência. Então, Reginaldo, por favor, Saudades. pode fazer o break. A gente continua nas plataformas. Vai lá, Reginaldo. Que mais tem pauta? Pautas boas. Mais médicos, sem Holiday. mais médicos vai Trump, voltar. Eu acho que o Trump... Porra, os caras não ganharam nem lá com... Vocês estão falando aí, ó. Não ganharam... Falando tá o quê? fazendo isso Não para ganharam nem lá na Câmara, lá. Disse que ia ser uma lavada dos republicanos, tá? Não, sei o quê. ganharam. Não ganharam com a mais margem ou que menos. dava. Porra, ganharam com... De resto, tá tudo certo. Mas ganharam com outros caindo da escada do avião 100 vezes. Então, mas é Porra, por se isso. não ganhou com o cara caindo... o cara caindo de bicicleta. Esse é o cenário. Agora, falar dos mais médicos, que agora parece que não importa a nacionalidade. Será que vai vir gente da Nicarágua pra cá também ou não? Pois é. Interrogação. Essa Meu é a Deus, grande interrogação. treta aí. Meu Deus. O Lula fez um discurso aí relançando o programa Mais Médicos e dessa vez ele falou que a nacionalidade não importa e que vai focar principalmente nos médicos brasileiros. O grande problema, e a gente já fala isso já há muito tempo, né, da questão dos médicos cubanos, é que ainda tem investigações rolando referente ao lançamento dos Mais Médicos lá no governo da Dilma Rousseff. Que ficava com o dinheiro, tinha Exatamente. tinha um pedágio lá. Essa é a grande questão. Você pagava para um médico cerca de 11 mil, 12 mil reais, isso com valores da época, né? Hoje, considerando a inflação, etc., seriam valores maiores. Mas você pagava cerca de 11 mil, 12 mil reais para esse médico, mas ele ficava no Brasil efetivamente com cerca de 3 mil reais, 4 mil reais no máximo. E a maior parte do salário dele era enviado para o regime cubano. Aí se abriu uma investigação no Ministério Público, primeiro, para ver as condições de trabalho desses sujeitos, e segundo, para ver se isso é legal, né? Porque isso nunca tinha acontecido no Brasil. Se contrata um profissional estrangeiro, mas o salário efetivamente não é dele. E mais do que isso, o governo cubano, pouca gente fala disso, mas ele, de certa forma, ameaçava as famílias desses médicos, porque eles vinham para o Brasil sozinhos, Exato. ou no máximo com a esposa e um filho, mas o resto da família ficava lá. E aí, se o cara não devolve o salário, ou se o cara, enfim, ameaça ficar aqui para sempre, não quer mais voltar para Cuba, etc., a família dele lá em Cuba poderia ser presa. Mas esse projeto é bom, do Mais Médicos. Não, mas a questão é, não falta acho médico no Brasil. Isso é uma mentira. Mas ninguém quer trabalhar em Jebalinda. Não, mas essa é a grande Porque questão. médico é tudo rico, Mas pô. por que, É tudo que o pai médico rico. não quer trabalhar em Jebalinha? Porque o cara já é riquinho. Você acha que o cara quer ir em Jebalinda. Jebalinda? Não, Jebalinda não. Jebalinda é difícil. Eu quero trabalhar no Albert Einstein. Eu não quero ir pra Jebalinda, não. Aí o cara não vai pra Jebalinda. E não tem Aí o que assistência. ele faz? Aí Jebalinda fica lá com a UBS, lá com o posto de saúde, sem médico. Entendeu? Então eu não acho ruim. Não, mas olha se for olha só. feito diferentemente tem do que que fazer, for, tem que fazer direito. Tem que fazer bem feito. Sem Aí sim, gambiarra. fazer bem feito. Sem gambiarra. Não Aí, fazer Sem zoado. gambiarra é um programa legal. Mas olha só que interessante. O Brasil hoje, ele forma mais médicos por 100 mil habitantes do que o Japão, os Estados Unidos, o Canadá e vários países da Europa. A gente tem hoje cerca de 10 estudantes de medicina formados a cada 100 mil habitantes. Ó. E cerca de 6 médicos para cada 6 mil habitantes. Isso é mais do que você tem, por exemplo, na Polônia,
é mais do que você tem no Japão, é mais do que você tem no Canadá. Em Jeba Linda ninguém quer. Mas Custa a 10 pau. questão Quanto é custa essa. uma faculdade? A questão é a seguinte. Quanto custa uma faculdade de medicina? É 10 mango. É, uns 10, 12 pau, mango. 10 pau por É, aí, só por aí. rico. Não, pô. e fora isso, o cara fica sem trabalhar, porque não é meio período. É. Diferente Mas qual é a de- definição do mais médico? Vocês podem explicar? Não é muito Isso. claro. O que Então, faz? mais Acabou de médico. falar. Não, mais... tudo bem. Você leva para os lugares onde... Mas você leva é nos isso, lugares isso. onde Você os leva lá médicos nos não estão. rincões. Tá. Nos Vale do rincões. Ribeira, O onde Brasil- ninguém quer O Brasil atender. é muito grande, Certo. cara. É muito grande. Mas o problema é o seguinte, os médicos brasileiros não querem trabalhar nessas prefeituras distantes porque as prefeituras não pagam. O índice de calote é muito grande. Entendi. Então, quando você faz um programa como os Mais Médicos, você tem que dar prioridade a esses médicos brasileiros, deixando claro que quem vai pagar é o governo federal. Porque se você deixa isso nas mãos da prefeitura, e veja, sempre que o médico vai ser contratado em um determinado município, a primeira proposta que ele recebe é da prefeitura. Só que o histórico da prefeitura é não pagar. Vários médicos ali, mesmo sendo concursados, etc., simplesmente deixam de trabalhar porque não vale a pena, ele não vai receber aquele dinheiro. Agora, sabendo que o dinheiro vem do governo federal, que tem um índice de pagamento muito maior, que o índice de calote é muito mais baixo, é óbvio que você vai atrair mais médicos. Agora, o governo Dilma Rousseff priorizou os médicos cubanos naquela época. Isso Sim, é é o fato. Mesmo a medicina sendo bom. Mas é o esquema de Papai Fidel. É a turma. Papai Fidel, Você vai Papai tocando a Fidel, bola. o que Papai Fidel fazia? Ouro. Ele fazia o seguinte, ó, é escola pra caramba. Muita escola. Isso, É muita muito escola. Só falando bem dele. Muita escola, Papai Fidel. Muita escola e muito médico. Por quê? Porque o médico tá ali Isso. na Quando você precisa. tá Na linha de na frente. comunidade. O médico tá na comunidade e o aluno tá na Você comunidade. vai discutir com o Papai médico. Fidel é o muito Corpo de São Paulo, malandro. pô. Papai Fidel era muito malandrovski. Você sabe disso. É mais uma Holiday. fonte de renda pro É papai. claro. Que mais? Mais uma pauta. A gente Vamos não lá. tem a definição. É a nova direita. E tá aqui. Novas lideranças da direita. Quais são? Perfeito, as novas lideranças da direita. O negócio é o seguinte, a gente está tendo agora no país um momento de muita reflexão sobre o futuro da direita. Inclusive a Brasil Paralelo lançou, vou fazer Sim, aqui um sim. merchandising. Muito bom. Muito bom. São Fazer aqui um 3 merchan dele. episódios. Exatamente. Tem o Holiday lá. Fazer um merchan aqui da Brasil Paralelo. A nova direita no Brasil. Tem muita briga ali também, né? Exatamente. Ali você vê como é que é o negócio. Saiu agora, saiu a semana passada, o Ferrugem esteve aqui lançando. Você tá Perfeito. também, né? Tá, Ele tá. tô lá também. Você Sou tá um também, dos Rony. entrevistados. São 3 episódios da nova direita. Compre lá o custa 9, acho que ainda a promoção ainda tá. É R$9 aí pra você ter o acesso a todo o material da Brasil Paralelo. Exatamente. Esse documentário exclusivamente eles estão disponibilizando de graça lá na plataforma deles, então é só se fazer o cadastro que você consegue ter acesso. E aí nesse documentário estão falando sobre o passado, o presente e o futuro da direita no Brasil e tá tendo uma discussão aí, né? Se Jair Bolsonaro se torna inelegível, quem é que vem como a liderança dessa direita no Brasil? Eu acredito que muito provavelmente a gente vai ficar aí alguma coisa entre Tarcísio de Freitas ou Romeu Zema, mas se bem que hoje nós tivemos a posse da Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher. E ela fez ali um discurso grande, intenso, falando não só sobre as mulheres, mas falando sobre o Brasil como um todo, falando sobre sua visão de país, etc. E o Bolsonaro participou à distância também. Então eu acredito que a Michele Mas Bolsonaro... diz que ele não pode quer aquela surgir. viagem sozinha. Ó, pode ser. Ciúmes ou... Sozinha nem ferrando. Mas a Mimi. questão é... Chama ele de Mimi. Sozinha nem ferrando, tá ok? Sou eu, porra. Tá ok, viu? Ela tá sendo Tá de testada brincadeira, pô. como liderança política. Foi a primeira vez que eu vi ela fazendo um discurso político de verdade e acho que pode ser uma candidata. Se não a presidência da República, pode ser que ela venha pro Senado, alguma coisa do gênero, mas acho que com certeza Então, mas vai ela ter tá que ser cabeça do Bolsonaro. O Bolsonaro é meio igual o Lula. Jairzão. Se alguém ir lá, ele vai ungir. Sim. Se ele É falar isso aí. Holiday. É isso aí. Holiday, ele vem lá, Bolsonaro vai ungir. Só que é um pouquinho Que diferente. eu acho que é o que devia ser feito. Sim. Só o Bolsonaro também. Só que na minha visão é um pouquinho diferente. Ele, quem cola com ele, tá beleza. O Lula não, ele já sabe certinho o que o cada Lula, um vai ser. Porra, o Lula fez a E ele Dilma, fala assim, cara. você O vai Lula sair fez daí. o Haddad. Você vai O Lula ser fez o deputado. Jaiminho. Sim, O Lula fez o Haddad. Você tá brincando. Você tá entendendo o que eu tô falando Os caras ou não? são... O quê? Não, O Lula, ungir. ele sabe o que ele quer pra cada um. Bolo, você não vai ser prefeito, sai daí. Você vai ser... Ele manda. O Bolsonaro Ah, sim. não. Quem quiser sobe no cavalo. E mesmo assim, do jeito que sobe, desce também.
O pessoal cola com ele, ele faz a turma... Não, o Bolsonaro, pelo jeito que ele fez o governo, ele criou muito líder. Sim. Certo? Criou muita liderança. Sim. O Nicolas tá aí pra provar isso. Tem um monte. Mas é tudo filho de Bolsonaro. Sim, tudo filho de Bolsonaro. Sim, mas é tudo mais livre pra ver o que vai ser. Então, o Lula manda os caras, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo. Exército. Mas a esquerda é assim. Porque é organizada. Você estudou no Grêmio de faculdade, você tem uma cartilha. Eu sei, então, é organizado. A cartilha. Os caras são organizados. Por isso que eles respondem tudo igual. É a Exatamente, cartilha que você tem e eles tomam a cartilha. E obedece. Toda reunião que você tem, fala, agora a cartilha. Aí você tem que ler a cartilha. Aliás, falando em cartilha, bem organizado. Falando em cartilha, o PT está hoje nas ruas protestando, aliás, vai estar agora no final da tarde, protestando contra o Campos Neto e as taxas de juros. Puta, vai aqui na Paulista de novo? Não, já tava um trânsito do infernal. Sério, meu. Hoje vai ser dia de tentar baixar a taxa de juros na base dos protestos. Ai, meu Deus do céu. O que atrás, voltando para trás, é uma coisa impressionante. Vai voltar tudo que era, tudo tá atraso. Bom, mas vamos fazer o quê? Cadê a enxada? Enxada, ninguém quer pegar. A enxada vamos ter que pagar. Você sabe qual é o problema, o Holiday? Tudo bem, tem essa questão aí. Tem o... Dá pra Holiday aí. de papelão, mas não, de verdade. Tem toda essa história, né, meu? Tem as narrativas, tem todo esse negócio, né? Tem esse pensamento, tal, que é bonito, não sei o quê. Mas você tem que pensar o seguinte, cara. Esses caras vão enfiar 300 mil empregos lá, no mínimo. No mínimo, 300 mil empregos e vai sair do nosso bolso. Exato. E a gente pega a enxadinha pra pagar o salário e vai ter que ficar lá pra pagar o salário da carreta furacão. Exatamente. Inclusive vários... E essa conta ninguém faz. Vários cargos comissionados que o Bolsonaro tinha extinguido agora estão voltando. E, inclusive com membros do MST sendo nomeados no governo federal. Voltando. É muita gente, cara. Exatamente. É muita companheirada. O negócio vai Muito ficar bem. feio. Holiday, eu quero agradecer a sua presença encantadora, ilustre. O que foi o... Eu achei que ia continuar. Não, que eu achei que ia continuar. Tá bom, perdão. Tá mal na próxima semana aí que você vier, né? Pergunta fora do ar. O Holiday tá aí. Você tá nos programas aí ou não? Não, o Paulo Matias não me quis lá, mas no Morning. Aí a Paulinha me adotou aqui. Me adotou. Não, vem pra cá. O Paulo Matias, ele tá parecendo... Ele é nova direita. O monitor de escoteiro. Meu querido, vamos lá, 3 passinhos pra lá, 2... Você tá vendo ele ou não? Sabe o monitor lá do NR? Nosso recanto. Oi, querido, tudo bem, queridinha? Alô, Juninho. Queridinha 14, organiza o aí, ó. alojamento. Muito bem. NR. Vamos lá. Ó quem tá aí, ó, que presença ilustre. Fala, meu mestre. Muito bem. Obrigado, viu, Holiday?